Olá, tudo bem? Eu sou Henrique Garcia e hoje o tema da nossa aula são as tríades. Bom, é um assunto que a gente vai tratar que é parte da harmonia, né? Formação dos acordes ali. E antes de começar de fato a falar das tríades, é muito importante que a gente dê uma revisada na questão intervalar, porque são os intervalos que vão sendo empilhados e formam as tríades. Então, se eu não conhecer o que é uma terça maior, uma terça menor, uma quinta justa, uma quinta aumentada ou diminuta, eu não vou conseguir montar as tríades. Então, eu comecei aqui com os intervalos. Se vocês repararem, eu coloquei do Dó para o Mi. Nós temos um intervalo de terça maior. Eu tenho 2 tons de distância nesse intervalo. Ao lado, eu botei Dó, Mi bemol. Por quê? Eu tenho um intervalo aqui de terça menor. Eu vou ter 1 tom e meio de distância. Embaixo, eu vou trabalhar os intervalos de quinta. Do Dó para o Sol, eu tenho uma quinta justa. Eu vou ter 3 tons e meio. Ao lado eu tenho Dó, Sol, Bemol, diminuir meio tom, logo eu vou ter uma quinta diminuta, que eu vou ter 3 tons de distância, e ao lado eu coloquei do Dó para o Sol sustenido, que é uma quinta aumentada, que eu vou ter 4 tons de distância. Então, toda quinta justa tem 3 tons e meio, toda quinta diminuta 3 tons e toda quinta aumentada 4 tons. Toda terça maior tem 2 tons de distância e toda terça menor tem 1 tom e meio de distância. Sabendo esses intervalos, é a base para a gente poder formar as tríades. Agora vamos para as tríades, já que a gente já viu a parte intervalar. Eu representei aqui a tríade maior por um X, a tríade menor por um X e M minúsculo. Por que X? X é um termo genérico. Eu posso escolher qualquer fundamental, basta eu seguir o padrão de cada fórmula. No caso do X, todo acorde maior é formado por terça maior mais uma quinta justa. Então, se eu observar aqui, eu escolhi a fundamental Sol. Logo, eu vou tratar do acorde Sol maior. Eu vou ter que ter uma terça maior, que é o Si, que eu tenho 2 tons de distância, e uma quinta justa, que vai ser o Ré, que eu vou ter 3 tons e meio, porque ele é formado por uma terça maior e uma quinta justa. Já no acorde menor, a única diferença, se vocês observarem, é que eu vou ter uma terça menor e uma quinta justa. Então, o que vai variar, né, eu vou manter a mesma fundamental Sol, só que agora vai ser menor, né? E eu vou ter, ao invés de uma terça maior, uma terça menor, que é o Si bemol, que eu vou ter 1 tom e meio de distância. E do Sol para o Ré, eu vou manter a mesma quinta justa, 3 tons e meio. Então, a diferença de uma tríade maior para uma tríade menor é apenas a terça, que um eu tenho terça maior e o outro terça menor. Já na tríade aumentada, como o próprio nome está falando, aumentada, eu vou ter uma quinta aumentada. Então, se a gente observar aqui, ó, no x mais ou x sustenido 5, ele é formado por uma terça maior e uma quinta aumentada. Então, eu mantive o mesmo Sol como fundamental, só que agora eu vou ter um Sol mais, ou Sol sustenido 5. Então, a terça maior é a mesma que nós vimos no acorde maior, Si, 2 tons. Aí o Ré, ao invés de ser justo, que era 3 tons e meio, eu vou aumentar meio tom. Vou ter um Ré sustenido, que eu vou ter 4 tons de distância da fundamental. Então, no acorde aumentado, eu tenho a combinação de uma terça maior e uma quinta aumentada. Já no acorde, na tríade diminuta, eu vou ter uma terça menor mais uma quinta diminuta. Então, eu vou manter a terça menor que eu tinha no acorde de Sol menor, eu mantenho a mesma fundamental aqui, então vou ter um Sol Dim, fundamental Sol, então uma terça menor, que é o Si bemol, que nós já tínhamos visto no acorde, na tríade menor. E a quinta, ao invés de ser justa, 3,5, eu desço meio tom, vai ser o Ré bemol. Logo eu vou ter 3 tons de distância, porque eu tenho uma quinta diminuta. Então é só eu gravar que na tríade maior tenho terça maior, quinta justa. Na tríade menor, terça menor, quinta justa. Na tríade aumentada, terça maior, quinta aumentada. E na tríade diminuta, terça menor e quinta diminuta. Então,
Uma maneira de praticar as tríades é a partir desse diagrama. Por exemplo, eu vou representar aqui pelo x, né, maior. Aqui o x menor, aqui o x diminuto, tríade diminuta, e aqui x aumentado, né? Então eu tenho aqui a fundamental que vai ficar no centro, a terça e a quinta. Isso para cada um, fundamental, terça e quinta. Na tríade maior, por exemplo, eu tenho a primeira aqui no centro, a terça maior que está aqui e a quinta justa aqui. Então, se, por exemplo, eu pensar na fundamental Lá, o Lá vai ficar no centro, a nota Lá. A terça maior do Lá vai ser a nota Dó sustenido, eu estou vindo em direção à tríade maior. A quinta justa vai ser a nota Mi. Já o Lá, então formei a tríade de Lá maior. Aqui eu vou ter o Lá menor. Então eu vou agora em direção ao Lá menor. Então eu vou ter uma terça menor. Logo eu vou ter a nota Dó. E a quinta justa vai ser a mesma. Na tríade diminuta eu vou ter uma terça menor, que era o mesmo da tríade menor, que é a nota Dó. E a quinta agora vai ser diminuta. Se aqui eu tinha a quinta justa, que era o Mi, aqui eu vou ter o Mi bemol, que é a quinta diminuta. E na tríade aumentada eu vou ter a terça maior que eu tinha aqui na tríade maior, que é o Dó sustenido, e a quinta aumentada, que vai ser a nota Mi sustenido. Bom, agora vamos para o cavaquinho. Se eu vi que numa tríade maior é formado por terça maior e quinta justa, e eu dei o exemplo lá do Sol. Eu tenho o Sol aqui, o Si e o Ré. Aí você vai se perguntar, e o que eu vou fazer com a outra corda? Aí é que tá, vai entrar o dobramento. No dobramento, nós vamos dar prioridade para dobrar a fundamental ou a quinta do acorde. Como o cavaquinho é afinado em Ré, Sol, Si, Ré, eu vou ter o Sol aqui em cima, Si e o Ré. Só eu botar o Sol embaixo. Então, formei o acorde de Sol maior. Se eu quiser descer para um Sol menor, é só eu reduzir a terça meio tom abaixo. A terça é o Si. É só o Si passar para o Si bemol. Se eu quiser trabalhar com a tríade diminuta, é só eu voltar a quinta agora. Ao invés de ser quinta justa, quinta diminuta. Se eu quiser trabalhar com a quinta aumentada, é só eu fazer o Sol maior e andar a quinta meio tom acima. Então, ó, de uma posição aqui eu montei as 4 tríades diferentes. Agora é muito comum no cavaquinho, em alguns casos, por exemplo, no Dó maior, a gente dobrar a terça. Quando a gente faz esse Dó aqui, tá dobrando a terça. A terça nunca, pelas regras da harmonia, a terça não é uma nota boa para a gente dobrar. Mas pelo cavaquinho ser um instrumento médio agudo, eu acho que esse dobramento acaba passando despercebido. Nesse caso aqui eu estou dobrando a terça. Eu tenho Mi, Sol, Dó e Mi. Aí você fala, mas Henrique, esse acorde não está começando pela fundamental, ele está começando pela terça. Pois é. O que é uma inversão? Inversão é quando o baixo é a terça ou a quinta do acorde. Então, nesse caso aqui, eu estou começando pela terça. O acorde estaria invertido, Dó com baixo em Mi. Mas no cavaquinho não existe inversão. A gente trabalha os acordes sem se preocupar com a inversão. Mas é importante você saber o que é uma inversão, né? Inversão é quando a nota mais grave, baixo do acorde, né, é a terça ou a quinta, diferentemente da fundamental. Uma outra posição que é muito comum de se utilizar é o Lá maior aqui, ó, que eu vou ter a nota Mi, Lá, Dó sustenido e Mi. Nesse caso eu estou dobrando a quinta, estou dobrando o Mi. E estou fazendo ele invertido, o Mi é a nota mais grave. Então é muito comum você fazer um Lá maior dessa forma. Fala, não, está fazendo um Lá com baixo em Mi. No cavaquinho a gente não se preocupa com esse assunto, que é a inversão. Então é isso. Por hoje nós revisamos a parte intervalar, falamos sobre a montagem das tríades e falamos sobre dobramentos, a questão de inversões, que embora não aconteçam na prática no instrumento, é importante que os cavaquinistas saibam o que é a primeira inversão, segunda inversão, e para poder ter noção do que está sendo executado no instrumento. Até a próxima aula.